A China ela tem uma cultura própria de esportes, né? Ela é uma potência em quase todas as modalidades, né, de esportes. A gente vê isso a cada 4 anos nas Olimpíadas. E no futebol, eu não vejo assim uma pessoa tendo essa importância. Porém, tivemos diversos, e ainda tem, né, diversos atletas que foram referência. É óbvio que eu vou começar falando pelos que a gente teve a oportunidade de conviver assim de forma mais direta, né? Um cara que tem uma idolatria e dificilmente vai deixar de ser o maior atleta da história do Beijing One, que é um dos clubes, dos maiores clubes, é um clube de massa, é o Renato Augusto. Aí, de novo, ele seria fácil de justificar só se a gente falasse dizendo que ele foi o único atleta da história do clube a ser campeão olímpico de futebol, né? Uma medalha de ouro nas Olimpíadas, sendo atleta do Beijing. Uhum. A outra a gente pode dizer que é porque ele jogou a Copa do Mundo, o único atleta brasileiro a ter jogado uma Copa do Mundo, a principal seleção do mundo, como atleta do Beijing One. Só nisso a gente já justificaria, O Oscar né? foi depois da Copa. O Oscar ele foi depois de qual Copa, né? É, então, ele já teve O uma. Oscar ele ficou 8 anos, então ele voltou no final do ano passado, né? Ele não fez nenhum ciclo de Copa do Mundo estando na seleção brasileira e na China. Certo. Então eu falo do Renato Augusto porque além dessas questões, o profissional e a pessoa que ele é, Perfeito. também a simplicidade, a humildade, pô, é história, pô. Antes da Copa do Mundo, naquele saiu o perfil dos atletas, como que ele vive, e a do Renato Augusto foi lá. Cara, o Renato Augusto, ele ia de moto elétrica, Eu ia de falar isso agora, patinete, nunca esqueço dessa pro história. treino, pro jogo. Ele saía do jogo, saía do estádio de patinete, né? E ele se mudou, no primeiro ano ele morava no quarteirão do estádio. Pro segundo ano ele mudou de prédio. Eu falei, cara, por que que tu mudou? Não, cara, era muito perto, cara. Era muito rápido pra ir de patinete, eu queria dar uma volta mais longa, queria sair de moto, né? E ele, na humildade dele, na simplicidade, no profissionalismo, na pessoa que ele dificilmente vai deixar de ser algum dia o maior atleta da história do Beijing One. Certo. E aí a gente tem outros tantos profissionais, né? O Oscar, que a gente teve a oportunidade de conviver no ano passado. Nós tínhamos 4 atletas no clube que o Oscar estava, no Xangai Port. Foi a maior temporada da história de um clube no futebol chinês. Eles bateram todos os recordes de vitórias, de número de pontos, de número de gols marcados, de maior quantidade de goleadas. E o Oscar era o capitão do time. E esse cara, ele é outro que é um exemplo, né, de profissionalismo, de simplicidade, de entender o lugar onde ele está, a cultura do país, respeitar os colegas, porque o grande problema nosso é chegar nesses lugares achando que o chinês ele não sabe jogar futebol, o chinês ele não tem qualidade, ou o chinês ele está atrasado para o futebol. Isso aconteceu em todos os lugares. Aconteceu na China, aconteceu no Japão, aconteceu na Coreia, na Tailândia, no Vietnã. O brasileiro ele costuma ir com soberba achando que ele vai chegar lá e que vai ser natural. Ele vai pegar a bola e ele é brasileiro, Uhum. né? Ele é muito acima da média. E esses caras eles entenderam que precisa haver respeito porque o futebol é um esporte coletivo. Você depende do teu colega, né? Tu não consegue, por melhor que seja, atuar sozinho. A gente tem o outro lado da história de atletas que não conseguiram sequer performar. E um dos grandes casos da história do futebol chinês vai ser o Tevez, né? Que foi um dos maiores contratos. E ele foi lá e ele não jogou. O Tevez ele não jogou. Não é que ele foi mal, ele não jogou, né? Ele não conseguiu talvez ter esse entendimento. E aí eu poderia citar, cara, caras que a gente não conviveu de perto, mas Paulinho, que talvez vai ser um dos também considerado aí entre os maiores da história do futebol chinês, ou se não o maior,
Para mim, eu acho que, na minha opinião, ele foi o principal. É. E não tenho dúvida nenhuma, pelas informações, por tudo que a gente escutou, que também era um cara extremamente profissional, comprometido, né, sério. Tanto que em determinado momento ele sai e vai da China, vai O jogar no Barcelona. Barcelona e faz uma boa temporada. Incrível. Histórico. É. Ele, quando eu falo isso, alguém vai falar, pô, Paulinho, um volante. Bom, a exemplo do Renato Augusto, ele foi outro cara que conseguiu jogar uma Copa do Mundo, né, estando na China, e enquanto todo mundo considerava que era um país de um nível de futebol muito baixo. E eles conseguiram se manter, pelo profissionalismo deles, num nível altíssimo. É, e ele era um volante que entregou muito em números, né? O Paulinho fazia gol, muito gol ele fez, e ele simplesmente sai vendido do Guangzhou para o Barcelona por 40 milhões de euro. E uma ou duas temporadas depois, ele volta comprado pelo Guangzhou pelos mesmos 40 milhões. Incrível. E esse movimento acontece quando no Barcelona só tinha Messi, Suárez e Neymar, né, jogando. Então, um dos melhores Barcelonas da história. Então, esse cara não tem como não respeitar e não olhar e dizer que ele foi um fenômeno lá. E é bem legal porque você vê também um pouco dessa bagagem cultural, né? Você vê que foi um jogador que, pelas suas experiências no mundo, né? Então, a gente sempre brinca aqui que é um pouco do mito da caverna de Platão, né? Você sai da caverna, você vê o mundo todo e você evolui, né? E é muito legal porque imediatamente após a sua aposentadoria, ele já emplaca um dos melhores trabalhos como dirigente de futebol no Brasil com o Exatamente. Mirassol atualmente, Não né? é coincidência, né? Ah, A gente tem, isso comprova que nós temos boas referências, bons exemplos a serem seguidos. O que a gente precisa é dar mais espaço e propagar, né? Porque às vezes o que é explorado é sempre o lado negativo, ou do atleta, ou da profissão. Mas a gente tem muitas referências importantes e legal que um ex-atleta, de novo, numa posição importante de gestão. A gente precisa ter mais ex-atletas bem posicionados. O fato de ter vivido, ele é um diferencial importante, né? Não é o essencial, mas é um diferencial. Só que precisa se qualificar. O campo não vai dar não vai dar tudo, né? E muito legal essa trajetória do Paulinho. Inclusive, Renato Augusto, o Beijing Guan tá te esperando, né, para fazer a tua despedida e para ocupar o espaço que tu quiser ocupar, né? O clube, é, o Renato anunciou o encerramento da carreira agora, recentemente, e eu estava na China, eu estava dentro do estádio do Beijing Guan, ia começar um jogo pela Champions League, quando eu recebi a informação pelo aplicativo ali da da aposentadoria. aposentadoria. E brincando, porque eu já conversei com ele, e o clube, de fato, está esperando e está com as portas abertas Espetáculo. para ele ocupar um espaço na área que ele quiser. Nosso orgulho da Tijuca. Eu nunca vou esquecer lá em 2007 que ele faz um gol contra o Botafogo e eu tava com um amigo no estádio e ele faz um golaço de fora da área, né? No tri carioca. E aí eu olho pro meu amigo, ao mesmo tempo eu grito, toca, toca, e meu amigo grita, chuta, chuta, e ele vai e faz o gol. Aquilo é uma explosão que é impossível que não te conecte, né? E ele é uma pessoa que me parece ser muito ciente desse legado que ele construiu em cada um dos clubes, né? Ele entende muito o espaço e a posição que ele ocupa. Por exemplo, no Beijing One, ele conquistou um título, ele pegou uma era difícil, né, que foi completamente dominante do Guangzhou. O Guangzhou ele tinha 11 atletas da seleção chinesa. E eram os 11 principais atletas da seleção chinesa. E além disso, 5 atletas estrangeiros, um atleta que era um zagueiro da seleção coreana. À época existia uma vaga de asiático, que eles chamavam, né? Que era um atleta de outro país da Ásia. E 4 atletas, migrou, né? Em algum momento foi 3, 4 atletas estrangeiros. E aí o time do Guangzhou era muito forte. Em algum momento teve Conca, Elkson, Muriqui, que foi o primeiro grande momento do Guangzhou. Depois
vieram Ricardo Goulart, o Robinho teve uma passagem lá, é, o Paulinho, obviamente, que a gente já citou, então foi um período difícil para o Renato Augusto, porém ele conquistou o título da Copa e a final da Copa, ele, entre os dois jogos finais, teve uma convocação da seleção brasileira. Isso foi pós-Copa do Mundo de 2018. E ele não havia sido convocado, e o Coutinho machucou, se eu não me engano, e ele foi chamado, né, de última hora para ir para a vaga. Quando ele foi para a seleção, ele machucou. E ele voltou machucado para fazer a final. E ele jogou machucado o último jogo, o segundo jogo da final da Copa da China. E ele conquistou o título, eles foram campeões. Então ele é um cara que entende isso. Muitos atletas foram naquele momento do boom. E eu não estou falando de atletas brasileiros, não é aquela questão de denegrir o nosso próprio país e nem o nosso próprio produto, por assim dizer. A gente está falando de atletas do mundo que foram para lá, obviamente, simplesmente com um olhar na parte financeira, né? Claro que o que atraiu foram os contratos, né, oferecidos, mas muitos conseguiram ir e produzir, né, esse efeito que a gente está falando. Outros já não entenderam a importância de ocupar, né, esse espaço de uma forma maior. Eu acho que se houvesse sido melhor aproveitado, o resultado final, a exemplo do que aconteceu no Japão, teria sido melhor, né? Então, quando a gente olha para o Japão, a gente fala do Zico, mas a gente teve Dunga, Leonardo, Jorginho, César Sampaio César também, né? Sampaio, né? Edilson, Leverkusen como Adilson, técnico. Alcindo, É, Bismarck, é. né? E vários desses caras que eram líderes natos, que até hoje, né, são respeitados, né, dentro da história dos seus clubes, justamente por terem um perfil diferente, né? Eles não foram simplesmente jogar, mas sim deixaram algo relevante, né, na história do futebol.